Legal. Está no ar. Olá, pessoal, nós vamos começar aqui mais um Fala Mestre, o primeiro encontro aí que nós tivemos, falamos sobre a questão dos professores categoria O, e hoje, né, vamos conversar aí sobre a questão dos aposentados no estado de São Paulo. Nós tivemos aí algumas mudanças com as reformas da Previdência, tivemos a reforma federal e também uma reforma estadual. Isso gera aí muitas dúvidas, né, algumas coisas que repercutem para quem já está aposentado, para quem vai entrar agora e para quem aí almeja se aposentar aí nessa carreira pública de professor da rede estadual. E para isso, né, nós estamos aqui com a Floripes, ela já vai se apresentar, a Renata Siqueira e o professor Mário da PUESP. Então vamos fazer uma apresentação rápida aí, a Floripes, a Renata, falem um pouquinho de vocês, aí o que vocês fazem. Tudo bem? Vamos lá, começando aí com a Floripes. Pode ser, Floripes? Claro, muito obrigada, viu? Por favor, Ricardo, todos estamos ouvindo, em nome de todos vocês, o grupo de vocês está fazendo e fala. Falhando, entende? Mestre, que eu acho espetacular, eu achei que é uma coisa, um método de informar a todos isso. Gente, está falhando para mim, está falhando para todo mundo? Para mim também. Não estou conseguindo ouvir, Flor, tá igual aquela vez, tá meio ruim. Eu parei para esse tipo de... Infelizmente, a internet, acho. Tudo bem. Vamos passar então para a Renata, Floripes. Aí você aguarda só um pouquinho, tá bom? Aí a Renata se apresenta e depois você. Pode ser? Então vai lá, Desculpa Renata. ter interrompido, viu, Flor? É porque realmente... Imagina. Então vai lá, Renata, depois a Floripes. Oh, meu Deus do céu. Ai, que medo, tô brincando. Bom, eu sou advogada, né, há alguns anos aí na PUESP, entrei no estágio em 98 e atendi muitos anos no interior e me especializei em previdência mediante a necessidade de conhecimento. Em 2013 e 2012, na verdade, eu percebi nos atendimentos aos professores que ia vir uma demanda e a necessidade de conhecer e poder atender melhor, né? E entendia um pouco de previdência, mas, assim, no atendimento naquela época, não tem assim, comparação com os atendimentos que acontecem hoje. É muita coisa, né? O atendimento é especializado, então, hoje eu faço parte da Secretaria de Aposentados, me especializei, pós-graduação, tenho uma indicação para o mestrado, não consigo chegar lá por conta do tempo, mas é um projeto, sim, gosto muito do que eu faço. E lá na nossa secretaria, falo por nossa, porque nós somos uma equipe que atende professor aposentado e o pré-aposentado. O pré-aposentado é aquele que está prestes a aposentar ou que quer entender, mediante a mudança da legislação, aonde ele se encaixa. Né? Então, é um trabalho, por exigência do próprio sindicato e da nossa diretora, a professora Floripes, individualizado, personalizado, né? Nós temos uma técnica em aposentadoria, então é um trabalho muito, é uma exigência deles, e um trabalho, modéstia à parte, muito bem feito, com muito carinho, que todos os professores merecem. Eu agradeço o convite, a confiança de vocês aí do grupo, viu? Eu tenho muito orgulho de atender os professores e espero poder ajudar vocês nesse momento com algumas coisas iniciais, informações gerais, e no que vocês precisarem mais específico, me coloco à disposição também. Tá? Eu não sei se vocês querem que eu já entre no mérito da Previdência ou se faz uma breve apresentação e a gente e depois eu volto. Isso. Vamos fazer uma prévia apresentação, aí depois a gente vai passar aí a palavra novamente para você, para a Floripes, para vocês falarem da Previdência, tá bom? Floripes, consegue agora? Será que tá bom aí? Vamos falar um pouquinho de você? Não sei se você... Deixa eu ver como é que está a voz, porque parece que vocês devem me dizer, porque eu estou à frente da PUESP. Nós ficamos na Secretaria da Professores São Paulo, nós respondemos. Está falhando para... Está falhando aí, Gil? Floripes, só um minutinho. Está falhando para você, Gil? Oi? Não, tá. Para mim está falhando. Na realidade, o problema é o link. É a internet dela lá, que deve estar com problema. Tá chovendo aí, Floripes? Chovendo. Acho que ela também não...
Então, mas já aconteceu com esse link, eu não sabia que vocês usassem. Esse link já aconteceu uma vez, nós tivemos que fazer novamente que botar. Não. Parece Bom, que o microfone está falhando, né? Mas é da rede. Você Sim, quer falar então um pouquinho, professora Gil, depois o Mário, e nós voltamos para a Renata. O celular. Ok, pode ser. Celular. Tudo bem. Então, eu sou... Professora Gil? Obrigada. Ok. Eu sou professora da rede pública estadual, né? Sou professora de Sociologia e Filosofia aqui em Diadema. E queria só dizer que vou me aposentar com 85 anos de idade. Eu andei fazendo os meus cálculos e, de acordo com as novas leis da aposentadoria, me aposentarei com 85 anos de idade. Então, não poderei, já vou dizer aqui para as diretoras de escola e para a diretoria de ensino, para me arrumar uma escola que não tenha escada, porque eu vou de andador e não dá para subir escada de andador. Ou então que tenha elevador. Né? Estamos aí, né, para bater esse papo. Né? É um prazer para mim. Muito obrigada aí ao Ricardo e o Mário pelo convite. Mário, fala só um pouquinho aí, nós já vamos começar com a Renata, aí talvez tenha que, né, vou cancelar com a Florips para um outro dia conversarmos com ela em separado, tá, Gil? A gente vê isso no decorrer. Então, Mário, apresente-se para nós, por favor. Bom, eu sou o professor Mário, sou professor de História, sou professor da rede municipal de São Paulo e também da rede estadual, dou aula aqui em Diadema, né, muita dificuldade para trabalhar agora com essa pandemia. Sou também conselheiro da POESP, conselheiro estadual da POESP, e, enfim, já estou aí nessa vida aí desde 2005, né, como professor na rede estadual, na prefeitura comecei agora recentemente, estou terminando meu probatório agora, e é isso. Fiz também aquele simulador da CUT, Gil, eu também fiz a minha simulação, eu vou aposentar aos 81 anos. Então, assim, é claro que ali é um simulador tal, né? Mas eu acredito que não vai ser muito menos dos 70 anos, eu acho que não vai ser muito menos, não. Bom, e é isso, a gente tem o prazer aqui de ter aí a Florips, né? Que é da Secretaria-Geral de Educação da POESP, Secretaria de Aposentado da POESP, a doutora Renata, né, assim, está dando um prazer imenso a receber vocês aqui em Diadema, né, nosso trabalho aqui, o nosso foco é mais Diadema, é um canal que nós criamos aí recentemente, né, o canal Fala Mestre, que é um canal que ele tem um grande objetivo, que também é informar o professor, também ajudar o professor, a questão dos nossos professores, né, de orientar, entendeu? E pedir também a importância que o professor, para o professor saber a importância que ele tem também de ele ser filiado a um sindicato, para poder o sindicato ficar mais forte, cada vez mais forte, né? Ele precisa da contribuição do professor. A POESP é um sindicato, né, que, enfim, não cobra aquele imposto sindical desde a reforma, né? Então, assim, não tivemos grande diferença nisso, todos associados da POESP, eles estão associados de forma voluntária, né? Então, assim, é um prazer imenso estar militando na POESP e recebendo vocês, né, essas duas especialistas aí, né, e a Gil, né, para poder falar um pouquinho sobre a vida do aposentado, né, somente dos professores da rede estadual de São Paulo. Ótimo. Então vamos lá. A Gil vai tentando aí resolver o problema da comunicação da Florips, vamos ver se tem alguma coisa na rede. Então você já pode começar, Renata. Opa, vamos Gil? lá. Acho que a Gil vai falar. Vamos lá, Renata. Oi? Mário? A Gil vai falar. Vai falar, Gil? Pode falar, Gil. Vai. Não, eu só queria dizer aqui que está sendo transmitido a nossa live está sendo transmitida pelo Fala Mestre, pelo APOESP, Chapa 1, CSD Articind, né? E aí, quem estiver assistindo, for fazendo perguntas ao vivo, eu vou colocando na tela, aí vocês vão poder estar respondendo. Mas eu gostaria de ouvir aí a Renata. Isso, agora sim, vamos também, um pouquinho antes da Renata começar, para a gente ver como é que está a comunicação da Florips, que é super importante. Não, a Florips que adora falar. Eu e a Florips, então, nós duas juntas é um problema, porque a gente não sabe quem fala mais, sabe, gente?
E eu imagino ela não conseguindo falar, ela deve estar assim, né? Então, Flor, eu vou falar a parte técnica e vou tentar juntar com os informes que você fala, mas é que você fala com muito mais propriedade, não vai ficar da mesma maneira, mas eu vou tentar mesclar um pouco para sanar essa questão de da gente não estar te ouvindo, tá? Eu vou passar algumas informações e aí eu espero que ajude vocês aí, tá bom? Só uma coisa, pode... você não quer experimentar sair e entrar de novo para ver se funciona? Pode ser, Florips. Aí a Renata vai fazendo a explanação técnica. Sim, perfeito. Ótimo. Beleza. Gente, eu vou começar para a gente não perder o tempo, o pessoal que está aí interessado já ter algumas informações, tá bom? Posso começar? Posso? Então, pode. Bom, me chama muito a atenção o tema, né? Aposentadoria do servidor público estadual em tempos de reforma. Eu acho que vale a pena a gente retomar, e aí, claro, que a gente que tem um conhecimento um pouco maior, que a primeira reforma iniciou em 98. Antigamente, a pessoa, né, os nossos avós, meus pais nem tanto, mas os avós, eles tinham um tempo de aposentadoria, independente de idade. Era muito comum antigamente a gente ver a pessoa, o homem com 35, a mulher com 30 anos de contribuição, aposentou e tranquilo. Então, a pessoa que começou a trabalhar muito cedo, o requisito era o tempo de contribuição. Com as reformas, o intuito é o quê? É colocar mais requisitos para que essas pessoas contribuam mais. Né? Veja bem, a reforma da Previdência, não só essa de 2019 a nível federal, como a de 2020, né? O intuito dela é o quê? Segurar o contribuinte quanto tempo mais. Eles querem, na verdade, o quê? Que a pessoa mais contribua do que receba. Essa é a grande verdade. Isso começou com a emenda 20 de 98. Então, até determinado tempo, como eu disse, era só o tempo. Aí eles começaram a acrescentar. Não, então só tempo não. Então, vamos limitar a idade. Não, então vamos colocar também um tempo mínimo no serviço público. E aí, com esses requisitos, você obrigatoriamente faz com que as pessoas que começaram a trabalhar muito cedo fiquem mais. Isso é uma realidade que nós estamos, eu particularmente, que atendo professores todos os dias, agora. O professor que começou a trabalhar muito cedo, ele atinge o tempo de contribuição. Não é só o professor, né? Qualquer trabalhador. Mas se ele está preso a uma idade e os requisitos são cumulativos e não alternativos, se ele não atinge a idade, ele vai ter que contribuir muito mais. Ele vai ter que contribuir muito mais. Então, teve a emenda 20 em 98, depois teve a 41 em 2003, emenda 47 em 2005, que culminou agora na 103 em 2019. Já na de 41 de 2003, o caráter contributivo, na verdade, já estava inserido ali, veio dormindo. O que é o caráter contributivo? É a possibilidade do aposentado contribuir. Tá? Então, já tinha ali. Só que ele só contribuía quando passava do teto do INSS. Tá? E aí eu vou fazer uma explicação que, para mim, é muito tranquila, mas, gente, eu vou desligar um ventilador aqui porque eu estou comendo cabelo. Espera só um minuto. Pera aí. Não, tudo bem. Pronto. Voltei. Desculpem. O que acontece? Nós temos dois regimes de previdência e essa diferenciação, ela é, hoje, essencial. Todo servidor público, ele é do regime próprio de previdência social, tá? O regime geral é o INSS, ele é o da maioria das pessoas, né? Então, o INSS é o regime geral de previdência social, o regime próprio é o regime do servidor público, tá? Nós temos algumas exceções, por exemplo, os antigos ACTs, aí eu estou falando uma linguagem específica de professores estaduais, quem está na rede há muito tempo está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Os ACTs eram o que hoje são os estáveis categorias F. Né? Eles estão vinculados, por lei, ao regime próprio, porque eles são basicamente equiparados. No meu entendimento, a única diferença que tem é na hora da atribuição à escolha, porque, no mais, a aplicação do servidor é a que se aplica ao estável. Mas nós temos, né, acredite se quiser, e aí a realidade da nossa secretaria tem se adaptado a isso, por isso que a demanda está muito grande, os professores categoria O,
Quem são esses professores categoria O? São professores contratados, tá? Veja, a lei do categoria O é de 2009, mais de 10 anos de lei já, né, gente? Mais de 10 anos de lei. Então, se você for ver um professor que começou como O, ele já tem 10 anos de contribuição. Ele é do regime próprio? Ele é do servidor público? Não. Ele é do INSS. Mas ele tem carteira de trabalho? Não, ele não tem. Ele tem fundo de garantia? Não, ele não tem. Veja bem, todo trabalhador tem que recolher por algum canto. Isso é legal, no sentido de legalidade, né? Quem trabalha tem que recolher, quando trabalha, né, de uma maneira legal. Então, o categoria O, ele recolhe para o INSS. O categoria O recolhe e vai aposentar por lá, pelo regime geral, mesmo que ele esteja trabalhando dentro de uma escola estadual. Por quê? Ele é contratado. Ele é contratado. Ele não é um servidor público que entrou ou pelo concurso ou pela estabilidade. Então, por que é necessário fazer essa diferenciação? Né? Veja bem, nós temos aqui, então, o regime próprio de previdência social, que majorou em março e colocou os requisitos para todos os servidores, não os professores, né? A reforma do INSS aconteceu em novembro, 13 de novembro de 2019. É o parâmetro para todas as outras, mas a estadual aconteceu quando? 6 de março. Tá? Então, em 6 de março, foi legislado e lá estava todas as regras novas, né? E as de transição também, que hoje, e nessa data, são aplicadas aos professores que não aposentaram e que estão prestes a aposentar, né? Por que eu fiz esse parâmetro? Porque algum de vocês falou alguma coisa do categoria O, e tem muito professor categoria O que não tem sequer a ideia que não vai aposentar pelo SP-Prev, né? Então, esse tipo de explicação que parece simplória e às vezes até óbvia, às vezes não é. Ela é necessária para a pessoa situar até o caminho para onde ela deve seguir. Se o professor é categoria O e foi F um tempo, isso aconteceu muito aí, deve ter acontecido na região de vocês também, né? Ele tem que pegar o tempo dele, do Estado, e levar para o INSS. Essa transposição de patrimônio previdenciário é feito mediante certidão. Então, eu trabalhei X anos como categoria F, hoje sou O. Eu vou pedir a minha aposentadoria de O. Se eu não pegar esse tempo mediante certidão, que demora zilhões de anos para ficar pronta, até a gente tem que entrar com ação para pegar isso e levar para lá, isso não é automático. A nossa secretaria, quando eu digo nossa, no sentido de eu ser muito bem acolhida, e o trabalho da professora Floripes, sensacional, de toda a equipe, é isso que a gente faz, é explicar para o professor qual é o caminho a seguir. Então, a gente faz o requerimento, a gente explica, não deu certo por algum motivo, a gente vai ajudando o professor até ele chegar na melhor opção de aposentadoria dele. Às vezes, ele tem uma opção de aposentadoria, mas se ele esperar um pouquinho mais, ele consegue acrescentar alguns benefícios, algum adicional. Então, esse é o trabalho. E, para esse trabalho, esses conhecimentos, eles são básicos, e o professor não tem esse tipo de conhecimento, e também nem teria que ter, isso é o nosso trabalho. Às vezes o professor consultou alguém, mas às vezes a pessoa não é da área, e aí eu falo que a Previdência, ela caiu no meu colo, né? Na época eu atendia numa região que eu gosto muito, a região de Amparo, e as professoras lá, quem é da POS, acho que vai lembrar, por muito tempo o Estado exigiu para aposentadoria de professor o efetivo exercício. Quando eu digo efetivo exercício, quer dizer que tempo de licença médica não era computado. Isso era um absurdo gigantesco, porque, veja bem, há muitos anos se fala em contribuição, não em efetivo exercício. Efetivo exercício, você está trabalhando. Licença médica, você contribui, mas se você está com algum problema de saúde, você não está efetivamente trabalhando. De 2011 a 2018, o Estado de São Paulo não contou na aposentadoria de professor, não sei se vocês têm conhecimento disso, né? Exigia do professor o efetivo exercício. Nós entramos com muitas ações e ganhamos. E em 2018, que era um ano eleitoral, ele voltou atrás nesse entendimento e voltou a contar a licença médica na aposentadoria de professor. Por que eu estou citando isso? Para vocês verem como o entendimento de uma legislação pode prejudicar uma categoria. Né? De 2011 a 2018. Né? Você imagina a quantidade de processos e professores que tiveram que ficar aguardando, trabalhando compulsoriamente por uma questão de entendimento legislativo. E esse é o nosso papel, acolher o professor,
né, passar as noções básicas e ajudar ele na aposentadoria. Então, o conhecimento que eu adquiro com os casos que eu atendo, hoje em dia, assim, a maioria eu já tenho um encaminhamento, mas eu ainda me deparo com situações que eu tenho que estudar, né? Especialmente com a questão da reforma. Muita gente acha que tem o direito adquirido e, não, já tenho o direito adquirido, Renata. Mas eu fiz a idade agora. Então, o que é o direito adquirido? Direito adquirido é o seguinte, eu tenho direito a determinado benefício, mas não usufrui porque não quis. Exemplo, vou dar um exemplo muito prático, acho que vai facilitar, eu falei em todas as lives. A mulher professora para aposentar, 25 anos de contribuição e 50 de idade, ok? 6 de março, ela tem 49 anos, não tem direito adquirido, ela não tem 50. E aí, agora, ela vai ter que esperar 52. Por quê? Porque quando ela fez 50, a lei já tinha mudado. Curioso, tá? Para o homem, a idade não mudou. Continua 55 e 30 de contribuição. Então, veja bem, nós temos nessa reforma nova, nessa tsunami nova, né? Ela veio para derrubar todo mundo, mesmo no sentido de segurar contribuindo. O que aconteceu? Você tem professores que já têm a contribuição, aí vou voltar naquela minha primeira fala, né? Já tem a contribuição, mas como foi majorado a idade, vão ter que esperar. Ou ainda pagar um pedágio, que é calculado, nós temos uma pessoa lá, eu mesmo calculo esse pedágio. Então, o tema, gente, ele é extenso, né, eu poderia falar aqui milhões de coisas, eu acho que eu falei o básico, né, não sei se a Gil, ou o Ricardo, ou o Mário querem falar alguma coisa, ou tentar que a Florita Você falou uma coisa interessante do categoria O, de recolher, porque ele tem esse negócio de duzentena, às vezes tem que ficar um tempo fora, e tem que recolher, né, nesse tempo que ele sai do Estado. Sim, enquanto ele tiver o contrato, isso acaba saindo direto do Olerite, né? Aí, a gente sempre orienta o seguinte, quando o professor está com o contrato suspenso, ele tem um tempo de carência. A grande questão é o seguinte, a gente não sabe quando esse contrato vai voltar. Para fazer uma contribuição de 1, 2 meses, como contribuinte individual, até é possível. Então, assim, eu tenho um contrato, vê se é isso, Mário, sua dúvida, eu tenho um contrato, ele terminou em janeiro, mas aí eu fiz a inscrição e começou em março. É isso? E aí ele pode recolher como contribuinte individual. Sim. Tá? Tem que ser no período, tem um código específico, tá? Um código específico, porque senão esse professor, ele vai ficar cada 3 meses, vamos supor, num ano, em 3 anos, se 3 meses ele fica sem contribuir em cada ano, já são 9 meses, é basicamente logo um ano. E uma coisa, gente, isso é muito importante, é muito, não me alongando, esse tipo de contribuição, por isso que eu falo, não adianta, liguei no INSS e vou começar a recolher para o carnê, não conta para aposentadoria de professor, esse recolhimento, só vai contar para comum, porque para o professor tem que ser comprovado o exercício na função. Então, muita gente, viu, professor Mário, recolhe e depois quem paga mal paga 2 vezes. Entendeu? Então, se a aposentadoria for de professor, não vale a pena. Você vê como cada caso é um caso e às vezes não dá para generalizar. Se for de professor, não dá. Porque o professor não tem que comprovar 25 anos na função? A mulher, né? A mulher, no caso. Sim, se ela vai como contribuinte individual, ela está contribuindo, mas como contribuinte, como qualquer pessoa, como advogada, como taxista. Então, desconfigura o magistério. Por isso que eu oriento, estou à disposição, depois faço questão de passar meu celular, meu link, o telefone da Secretaria de Aposentados, para poder dar o suporte, porque cada caso é um caso. Não dá para generalizar mesmo. Tá bom? Isso, obrigado. Depois meu e-mail, que vocês precisarem aí. Isso, tá bom? Vamos testar agora. Eu tenho uma pergunta. Ali. Não, vamos ver a Florita. Eu tenho uma pergunta para a Renata. Tá. É o seguinte, Renata, e quem tem 2 cargos, como que funciona? 2 cargos de professor? Sim. Não tem problema nenhum. Os cargos de professor são acumulados, né? A própria artigo 37 da Constituição possibilita alguns casos de acumulação, né? Professor e técnico e 2 cargos na área da saúde, né?
Se os dois cargos do professor forem de professor, não tem problema nenhum com base na reforma da Previdência, até porque não poderia contrariar a Constituição Federal, tá? Problema nenhum. Entendeu? Mas Ok? aí você recebe 2 aposentadorias e agora tem essa coisa de ter um desconto, né? Em razão do déficit da Previdência. Ele também fica maior, né? Desculpa, Quando você Mário. se aposentou. Mário não, Ricardo, desculpa, Ricardo, não entendi. Ricardo, É que ficou baixo, eu não entendi o que você falou. porque nós estamos com, segundo eles, tem um déficit, né, do regime próprio aí da Previdência, e quem ganha mais de um salário mínimo tem um desconto maior agora, os aposentados. Então, é o que a gente aqui, essa aí é a parte que a Floripes ia falar, é o seguinte, Quer essa passar parte para do ela? déficit, será que a Floripes consegue falar, Floripes? Vamos testar. Não sei como é que Vamos tá o tentar que som essa aí. parte aí é a praia dela, viu, gente? Como é que Tá bom, já. tá o som Já aí? tá bom, já dá para ouvir. Melhorou. Fala um pouquinho mais, Florips, que a gente vai ter uma noção melhor. Então, eu gostaria de ir lá no início, só dizer que é um prazer estar com vocês, e ainda mais por conta do tipo de trabalho que vocês estão fazendo, de socializar todas as categorias, a preocupação sobre o trabalho. Ou seja, quem entra no trabalho vai imediatamente procurar uma associação, um sindicato, enfim, se não procura, fica alienado. Nós temos, inclusive, pessoas que são sindicalizadas e estão alienados. Então, o problema político nosso, hoje, o nosso trabalho dentro da Secretaria de Aposentados, que é um trabalho excepcional, um trabalho de atendimento tanto ao aposentado como pré-aposentado, como ela deve ter colocado, a Renata, é um trabalho, assim, árduo, mas é um trabalho que dá uma satisfação tremenda, porque você percebe que você está ajudando quem precisa se aposentar e ajuda quem está também aposentado, que praticamente está meio fora da realidade, porque hoje em dia o aposentado não pode ser mais um aposentado como antigamente. O aposentado de antigamente ele ficava na casa, não parecia mais e as coisas não mudavam, porque não existia ainda políticos com vontade política, e realmente não tirava direitos. Hoje nós temos que buscar direitos para preservar e ainda buscar os direitos que estão tirando da gente. Então, eu gostaria de dizer que eu hoje tenho muito orgulho de estar à frente da Secretaria de Aposentados, e que nós estamos lá a qualquer hora e qualquer momento para servir os nossos associados. Nós temos uma presidenta guerreira que não deixa nada cair, a peteca cair. Isso é muito importante. Ela hoje é deputada estadual. Nós sabemos que a ideia de associados, às vezes, é de que as pessoas que estão no sindicato, elas utilizam o sindicato para subir e praticamente ser deputada, ser vereadora, enfim, cargos políticos. Mas quem me dera que nós tivéssemos 2 Bebel, nós estaríamos muito bem. Porque hoje, infelizmente, nós temos lá na Assembleia Legislativa, nós temos parlamentares que, infelizmente, servem o governo, não servem a população. Então, é muito importante que todo mundo, o que vocês estão fazendo, é muito bom, é lindo, porque vocês estão explicando para a população que está meio alienada, ou mesmo quem está sindicalizado, que as pessoas têm que procurar um sindicato. Então, hoje eu estou à frente da Secretaria de Aposentado, fazemos um trabalho muito bonito, mas aqui, neste momento, eu gostaria de lembrar como é que começou essa reforma da Previdência e o que aconteceu. O som está bom? Ele falha um pouco, mas consegue Tá sim. dando? Dá Tá para dando, entender bem tá o timbre e tal. Você acha que eu devo continuar? Acho que está dando para ouvir, sim. Tá Eu certo. acredito que dá. Então, Gil, é o seguinte. Tá. Continue. O importante mesmo, o Ricardo, a Gil, o importante aí o Mário, o conjunto, o que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque vocês estão expandindo, socializando o que acontece nos sindicatos. E é no sindicato que a gente aprende isso que você está fazendo, que é socializar, e que não pensa só no indivíduo, e sim no coletivo. Então, nós fazemos esse trabalho na secretaria, mas eu gostaria de, inclusive,
explicar para os nossos colegas que são associados e que são aposentados, que nós estivemos lá em novembro, atrás de não poderem absolutamente votar a favor da reforma, mas nós não conseguimos. Ou seja, agora em março, agora lá, conseguimos com que eles não votassem. Mudou para 2020, mas infelizmente, em março, aconteceu a reforma da Previdência, e essa reforma da Previdência trouxe o quê? Duas coisas para nós, professores, muito ruins, demais, o desmonte da carreira nossa e o desmonte da Previdência também, porque mudou tudo. Nós tínhamos certo privilégio, no que chamam de privilégio, mas é um direito nosso, de 25 anos, etc., etc., e mudou muita coisa. Então, houve um desmonte. E a quem não sabe, não deveria estar lá, nós estávamos, nós somos testemunha do que aconteceu lá. Nós sabemos que o governo colocou, inclusive, policial em cima da gente, não podíamos entrar e nem sair. E o que aconteceu em março? Infelizmente, a reforma, por um voto, saiu ganhando e ela foi votada. A partir daí, o que a gente fez é isso que eu quero colocar para gente. É muito ruim, pessoas que não participam, ficam toda hora perguntando, vocês sabem disso, o que a BOSP fez? O que a BOSP fez desde o início? Lutou para explicar o que ia acontecer a reforma. A reforma surgiu e nós estamos de que jeito? Hoje, quando houve reforma, gente, existia legislação que ela deve ter colocado e que só podia praticamente descontar maior alíquota de 11 para 16 para quem ganhava acima de 6.101,06, entendeu? Então, o que acontece? Ninguém quase ganha isso. O professor não ganha mais do que isso. Ninguém prestou muita atenção. Quando aconteceu, justamente dentro da reforma, existia um dispositivo, e nesse dispositivo estava dizendo o quê? Que o governo poderia, se houvesse déficit atuarial, ele poderia cobrar de quem ganha acima do salário mínimo. E como que ele fez? Quem ganha do salário mínimo até 3 mil, ele passou a descontar 12%. E quem ganha de 3 mil até 6.101,06, que é o teto do INSS, ele passou a descontar 14%. Vejam vocês, muita gente não toma conhecimento, não ganha acima de 6 mil, mas quando houve o decreto, que foi em 19 de junho, o que aconteceu? Em 19 de junho, você conta 3 meses, julho, agosto, setembro. Em outubro, no lerite de outubro, veio desconto, mas veio desconto de 13 dias só. Por quê? Porque a lei, o decreto saiu no dia 19 de junho. Só que, o que aconteceu? Em novembro, nós fizemos áudio, nós fizemos praticamente toda a possibilidade de encontros regionais, nós fizemos pessoal aí, também da sua sede, nós estamos em todas as obsessões. Por quê? Porque os professores estavam desesperados. Começaram a descontar deles. O duro é que nós tivemos que explicar também que em novembro seria mais ainda. E as informações que tinham, era informação que não é. E o que é um sindicato? Justamente o que a gente fez, buscou explicar para todo mundo, chegar até o aposentado e explicar que se avaliar, apesar de ele não existir, é um tempo determinado, não é assim. Isso é importante todo mundo saber. Então, a partir da reforma da Previdência, entrou com 2 ações de EDIM, que é de inconstitucionalidade, porque nós não verificamos que não há absolutamente, inconstitucional estar praticamente cobrando de quem ganha acima do salário mínimo e menos do teto. Porque a lei fala em acima do teto. Mas como houve o decreto, deu a ele esse direito, praticamente essa possibilidade. Por isso que a Bebel, a diretoria, foi atrás. Vocês têm que falar para os colegas que nós temos hoje um perito atuarial estudando todas as falhas do governo.
governo, porque ele não é transparente, ele não está passando para ninguém como que ele prova que tem o déficit. Não existe déficit, porque o desconto é em olerite, todo mês desconta. O que está existindo? Talvez exista uma insuficiência financeira, ou seja, o governo errou, ou ele faz isenções. Se ele faz isenções, falta dinheiro, mas não do funcionário. Vocês entenderam? Então, nós temos hoje as duas ADINs, nós temos também a liminar, que nós ganhamos uma liminar, mas a liminar, infelizmente, o governo também foi atrás do Supremo Tribunal Federal e ele suspendeu essa liminar, mas nós temos uma coisa muito interessante, gente. Nós temos uma luz no fundo do túnel. Nenhuma delas ainda foi colocada. Nós podemos ganhar essas ações. Além disso, nós temos a prova e buscando o déficit atuarial não existente. Então, nós estamos com bastante possibilidade de mudar essa situação. Agora, vejam vocês, ação individual. Tem gente que vai perguntar para vocês. A POSP, ela está fazendo uma ação coletiva. Então, quando sair, vai sair para todos. Só que então, eu ia perguntar sobre isso mesmo, Floripes. Vocês não aconselham ação individual em nenhum caso? Não, para sim. Essa 529? Tem sim. A POSP, ela se reuniu e, veja bem, se o associado quer, ele tem o direito. Então, nós estamos fazendo ação individual, mas a gente tentou explicar, e a gente, nessas lives que a gente está fazendo, a gente explica que quando existe uma ação coletiva, é para todos. Se alguém correndo, desesperado, quer entrar com uma individual, nós fizemos uma reunião e aceitamos essas ações individuais. Só que a pessoa tem que saber que quando ela entra com uma individual, ela está praticamente deixando a coletiva. Ela está abrindo mão da coletiva. Então, ela é responsável porque a individual sobrepõe sobre a coletiva, deu para entender? Agora, nós não podemos deixar de atender quem quer fazer individual, só que ele se responsabiliza. Se sair amanhã a da coletiva e ele entrou com a individual, e não saiu a individual, ele perde a coletiva. Entenderam? Então, vocês vejam como que é capcioso o trabalho da gente chegar ao professor, por isso que eu falei para a Soninha, e falei outros dias, e também falo em todos os momentos que a gente vai em subsede, a importância da Secretaria de Aposentados fazer um trabalho de ligação com o aposentado. Existe no nosso estatuto a possibilidade de ter representantes de aposentados. Cada 10, um representante. É importante isso, porque chega mais rápido. Professor que está sabendo das coisas, está praticamente seguindo, ele não segue também, e não dá tanto desespero. Vocês entenderam? Então, além de tudo isso, você deve estar seguindo. Você deve estar seguindo o que existe hoje também, se vocês sabem, fizemos audiência pública na gestão da Bebel. Com essa audiência pública, teve um encaminhamento para o SPPrev. Nós praticamente denunciamos o governo, mas estamos pedindo para o SPPrev que ele demonstre que existe o déficit, porque ele não tem condições para isso. Nós fizemos abaixo-assinado público, pedindo inclusive devolução. Nós atacamos de todo lado. Mas por que será que não protocolaram o impeachment? Olha, na verdade, eu não poderia dizer para você. O protocolo do impeachment. Sim, mas nós estávamos no dia que eles entraram com o impeachment, eles entraram no dia que nós estávamos fazendo audiência pública, não sei se você se lembra. Foi naquele dia, entenderam? Agora, você não estar junto, não significa que você não queira o impeachment, porque as entidades, elas estão juntas, elas estão trabalhando junto. Por exemplo, nós temos a UDEMO, que ela está fazendo a particular, quer dizer, individual. Não tem a coletiva, mas o que a gente faz? Porque a gente faz a individual, mas explica que a pessoa assume.
Mas não é porque o demo não entrou com o geral que ela não está fazendo. Então, cada um entra com a sua força imediata, inclusive levada por quem? Pelo próprio sócio. Ele que empurra a gente, entenderam? Então, esse caso que eu queria falar para vocês é que não vamos nos ater só na situação de reclamação. Vocês vejam que a Bebel tem 2 projetos, vocês sabem, né? Os 2 projetos dela. O projeto dela, existe aquele projeto que nós chamamos aquele número 450/2020. É um projeto de lei onde ela está dizendo lá, se for aprovada, ela está dizendo o quê? Que aquele dinheiro que o professor depositou, que ele já pagou, é apenas ele está fazendo um investimento social. E nesse investimento social não pode ser usado para outra coisa, entendeu? Se for aprovado, eles param com isso porque não pode usar o dinheiro para déficit atuarial. E o PL, que é o PL 39, que é o projeto que é? Projeto Decreto de Legislação, igual outros 3 que também entraram, e que, na realidade, ela está pedindo que anule e que prove, nós estamos provando, vocês percebam, que o dela está provando, pedindo a mesma coisa que os outros, mas, paralelamente, nós estamos provando que o déficit não existe. Então, a APUESP tem feito de tudo, nós temos caminhado, sinceramente, eu não sei se está conseguindo, porque vocês são representantes, mas, infelizmente, nós temos a todos os outros aposentados para esclarecer, entendeu? Mas o que infelizmente, a gente tem que ter uma verdade. Qual que é a realidade? O que eles devem de isenção chega a uma barbaridade. Isenção milhões. Eu acho que começou a falhar muito, hein, Floripes? Começou a ter uma falha maior agora, viu? Você falou bem, até dos 2 projetos da Bebel, você falou muito bem também, mas agora começou a ter mais falha. Eu vou passar um pouquinho para a Renata, tá bom? Pode sim. Isso. Mas a gente já está para encerrar, né? Mas se vocês me permitirem, eu continuo do que a Floripes, como a gente já fez um monte de live, eu já tenho a ideia do que ela ia complementar. Tudo bem, eu só teria uma perguntinha, Renata, que é sobre a questão da gratificação de quem está em PEI. Né? Quanto tempo uma contribuição para conseguir aposentar com a gratificação da PEI? Se você tiver uma noção. Veja bem, o cálculo da aposentadoria nova o cálculo é de 94 para frente de valores. O tempo ele conta qualquer tempo, tá? Mas o cálculo é de 94 para frente. Já tinha uma lei, que é a 10.887, que já falava assim, e a lei nova mantém. Então, o tempo de 94 para frente. Eles vão fazer uma média de 100% das contribuições. Então, me fala uma coisa, quanto tempo você vai ter que ficar com uma jornada integral para dar um reflexo numa aposentadoria? Não é igual antigamente, que era a média dos últimos 5 anos, né? A 836 dizia o seguinte, média dos últimos 5 anos. Se em 5 anos você ficasse 1 ano, já dava um reflexo. Agora é uma média de 100%. Então, eu vou ser muito sincera, eu já peguei atendimento assim e discuti no bom sentido, com a dona Laura, que é a nossa técnica em aposentadoria. Não tem, nem em 5 anos daria um reflexo, porque eles vão pegar 100% das contribuições, 100%. E a hora que você faz esse cálculo, dilui. Você entendeu? Nos últimos anos, vai computar as 40 horas, né? Salvo engano, a PEI são 40 horas. Mas você imagina, aí me falta conhecimento matemático, eu não sou muito boa nessa parte, mas para você, quanto tempo você teria que receber num determinado salário para refletir isso numa aposentadoria diluída em 100%. Então, sinceramente falando, a pessoa que entra na PEI, ela vai receber, sim, por aquele tempo, aquele acréscimo, mas, intencionalmente, se ela está querendo aumentar o valor de aposentadoria dela, inviável, ela vai ter que ficar muito tempo, não tem como. É que tem gente prestes a aposentar que tem o raciocínio da média dos últimos 5 anos. Tá? E isso acabou. Para quem está na regra antiga, para quem está naquela regra antiga, que já preencheu requisitos, lembra que eu falei do direito adquirido? Até, de repente, se você conseguir ficar 2 anos numa PEI, uma jornada de 200 horas,
Pode refletir, né? Eles fazem média dos últimos 5 anos. Se você ficar 2 anos, sua média aumenta, não é isso? Agora, para você ter um reflexo numa aposentadoria com base na lei atual, é basicamente impossível essa conta. Se você ficar 5 anos, não vai refletir basicamente nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim. Não é média, mas nos últimos 5 anos. Muito professor pergunta isso. Ah, mas são os últimos, agora a lei mudou. Não é mais assim. Eles vão pegar de 94 para cá, tá? 100%. Então, se você ficar 5 anos de 94 para cá, você entendeu? Não é uma coisa que você vai falar, nossa, vai aumentar lá 10, 20%. Não é um valor que vai fazer uma diferença significativa mesmo, tá? Não é mesmo. Então, tudo bem. Oi. É o seguinte, a gente tem uma questão aí para colocar também para a doutora Renata e para a Floripes, né? Acho que... Vamos lá, Gil. A Floripes, eu acho que foi religar. É que já estamos para encerrar também, né? É que a Floripes, ela estava falando do déficit atuarial, né? Ela estava falando das ações individuais. Isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Querem que eu retome? Vocês sabem, gente. Estou aqui para ajudar vocês, o que vocês precisarem. Hein, doutora? A Gil tem uma questão para você. Fala, Gil. Ela tem que ligar o áudio. Gil, eu não estou ouvindo a Gil. Está desligada. Opa! Microfone. Não é bem uma questão, é uma observação, né? A gente dizem que a gente só tranca a porta depois que é roubado, né? A gente percebe com tudo isso, com essas reformas, esse monte de reforma que tem acontecido aí, a gente entende como é importante o voto, né? A importância da escolha dos governantes, dos deputados. Se nós tivéssemos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo mais pessoas empenhadas, mais deputados empenhados na defesa da educação e do servidor público, com certeza não teria passado essa reforma, né? Principalmente essa questão, Renata, de descontar do salário do aposentado. Em primeiro, acontece o seguinte, não sei se eu estou viajando, mas a previdência do servidor público do Estado, se eu não me engano, não tem nada a ver com a previdência social geral, né? A previdência do servidor público, se eu não me engano, ela é outra coisa. Nós pagamos outra previdência. Eu não consegui ainda entender, Renata, eu queria que você me desse um esclarecimento. Qual é a ligação que tem a nossa previdência com a previdência do INSS, né? Geral. A geral. Então, entendi, é o que eu estava falando, viu, Gil? São previdências, os princípios previdenciários, eles são os mesmos, tá? Então, os princípios previdenciários são os mesmos. Mas aqui no regime próprio, os requisitos são diferentes do que lá. As regras, os princípios, eles são os mesmos. Tá? Mas, por exemplo, agora, que você está falando do confisco, né? O pessoal do INSS não está sendo tributado. O professor, eu falo do professor porque trabalho com vocês, ele contribui a vida toda. Tá? Antigamente vocês vão lembrar, né? Eu não estou chamando ninguém de velhinho, não, viu, gente? Mas vocês vão lembrar lá que vinha IPESP, 6%, tá? E em 2007, quando foi criada a 1010, que criou categoria F e criou o SPPrev, majorou, acho que um pouquinho antes até, porque eram 6%, e aí majorou para 11%. Só que só se pagava até 2003, tá? Ou até aposentar. Aposentou, não contribuía mais, a não ser, já em 2003, já tinha esse dispositivo legal, viu, Gil, ali, que quem ultrapassasse o teto, tá? Se contribuía, dá diferença. Exemplo, o teto é 6 mil, tá? A Floripes fala com mais propriedade, é 6.100 e pouco, mas vamos arredondar. O teto é 6 mil. Antes dessa reforma, se eu ganhasse 7 mil, era tributado 11% sobre 1.000. Era assim que funcionava. É difícil o professor só do Estado que recebe mais que o teto, vamos falar a verdade. Não é? Quem recebe mais isso? Ou trabalhou 2 cargos, ou recebe pensão e
e proventos, que é de aposentadoria. Tá? Então, já desde 2003, já era possível isso acontecer. Não acontecia com quem recebia menos, então não havia esse, porque era pouca gente. Quando vem essa lei nova, cria esse déficit, né, e começa a tributar naquele escalonamento que a Floripes falou, 12, 14, 16%, é um confisco. Por quê? Veja bem, o servidor público, na verdade, ele contribuiu já para obter a aposentadoria, em que pese que o entendimento é que ele é contributivo, você não contribui para você, é para o sistema, mas antigamente parava ali. E aí, com esse déficit que, desculpe com toda a sinceridade, foi inventado aí para arrecadar, né, para pagar alguma conta aí, que não é uma conta do servidor, com certeza, porque o servidor basicamente não tem aumento, né, salvo engano, teve um aumento em 2014 e o outro em 2017, quer dizer, se você tem um salário que, se você vai no mercado hoje e vai daqui um mês, o valor já não é o mesmo, você imagina um salário estagnado anos, não é assim que funciona? Então, nesse sentido, é um confisco mesmo, você está tirando da pessoa, e assim, eu estou fazendo estudo, eu comecei, mandei para Floripes, um estudo com base no Estatuto do Idoso mesmo, que a gente não pode deixar de fingir que existe, né? Que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela tem gastos que quando ela estava mais nova não tinha, remédio, são médicos, então o gasto aumenta, e aí o Estado vem e tira uma porcentagem que a pessoa não está conseguindo se manter. Não é um luxo, ele não está conseguindo ou pagar o médico, ou o convênio, ou o aluguel. Alguma coisa está sendo tirado desse servidor público para cobrir um buraco que, no nosso entendimento, não existe. Por isso, é um confisco. Agora, então, o regime, lá no regime, essa é uma pergunta que tem acontecido muito nas últimas 2 semanas. No regime geral, aposentou, não contribui mais. Isso só está sendo aplicado aqui. Tá? No regime próprio, por conta da Lei 1354, ter colocado esse dispositivo lá e ele, entre aspas, ter sido acionado pelo nosso amigo governador do estado. E aí tá essa briga, como bem a Floripes falou, dessas ADIs, dessa liminar, e aí a gente está fazendo tudo, eu digo a gente, a POSP, né, no todo, a sede central, que também faz um trabalho excepcional aí, com o jurídico, né, atendendo os professores, tudo o que eu quero dizer, e acho que a Floripes também gostaria, é que é um trabalho árduo, ele é muito gratificante quando a gente consegue ajudar, mesmo que demore um bom tempo, e ele está sendo feito, essa é a questão. E ele precisa ser feito, porque o servidor público, em especial o professor, muitas vezes não tem ideia do que aconteceu. Eu já cheguei a atender professor que falou assim, nossa, vi um desconto errado aqui, o que aconteceu mesmo? O mês passado veio menos, vai devolver. Nem entendeu, nem percebeu que aquilo ali, a princípio, não vai para agora. Ou que, a princípio, não vai ser devolvido se não houver uma briga judicial, entre aspas, que demonstre que aquilo não é devido. Então, eu não entendia muito quando entrei na POSP, o pessoal falava que as coisas estavam piorando. Hoje, muitos anos depois, hoje eu entendo. Porque a lei, quando ela vem, ela sempre vem para prejudicar o trabalhador. Então, esses professores estão numa situação muito difícil. E o nosso trabalho é tentar dar esse suporte. O trabalho de vocês, sensacional também, que é um mecanismo que a gente tem de conseguir dar um mínimo de esclarecimento para a categoria, viu? Vocês estão de parabéns. E aí o papel do sindicato é fundamental, né? Porque já pensou se nós não tivéssemos o sindicato numa hora dessa? Né? Teria que seria cada um por si, Deus por todos, né? Então, o sindicato nessa hora tem um papel fundamental nessas ações coletivas, não só nas ações coletivas, né? Mas também no encabeçamento da luta, né? No encabeçamento da luta, que o nosso sindicato ele é muito ativo, ele é muito participativo nas questões, na defesa dos professores, né? Ele é muito participativo. A gente vê vários outros sindicatos aí, várias frentes. A gente tem sindicato que a gente nem ouve falar, cara. A gente nem ouve dessa bagunça toda aí que acontece, desse monte de ataque que o servidor público, porque não é só o professor, é o servidor público de forma geral que está sofrendo esses ataques. E nós não vemos, né? A gente não vê nem nome de outros sindicatos, mas a POSP está na linha de frente, a POSP está ali, olha, assumindo a linha de frente, ali com a Bebel, e que maravilha que agora ela é deputada estadual, tem um poder a mais para lutar
em nossa defesa lá na Assembleia Legislativa e que venham mais professores no Legislativo, minha gente. Professores e professoras do Estado de São Paulo. Deixo aqui, olha, o meu apelo, que venham mais professores e professoras no Legislativo, tanto estadual como municipal, porque enquanto mais professores tiverem no Legislativo, mais teremos pessoas, mais teremos forças para defender as nossas causas e os nossos direitos. É isso mesmo, Gil. Muito obrigado, viu? É sempre bom incentivar aí o pessoal. Então, Renata, agradeço muito. Você esclareceu muita coisa. Eu acho que você vai ter que voltar novamente, né? Porque o pessoal vai trazer mais comigo, dúvidas. Eu ainda fiquei com... Não, você não falou. Mas assim, contem comigo sempre. Eu só tenho a agradecer às pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente hoje. E sou muito feliz em fazer o trabalho que eu faço. Posso fazer só um adendo? Eu acho que a gente tem que abrir um link para que as pessoas que não conheçam o trabalho, antes de falar qualquer coisa, conheçam o trabalho. Né? Porque tem sido muito comum falar, às vezes, que o sindicato não está fazendo nada, não só o nosso, né? Onde a gente trabalha, mas o trabalho está sendo feito. Então, eu penso o seguinte, antes de falar que não está sendo feito, entra no site, dá uma procurada, olha o que está sendo feito, antes de olhar, antes de pegar e falar, olha, o sindicato X ou Y não está fazendo nada. Então, eu tenho me deparado muito com situações onde as pessoas sequer têm ideia. E eu acho que, assim, uma frase que é minha, eu não acho feio você não saber as coisas. Ninguém sabe tudo. Para mim, a pessoa que sabe tudo, fala que sabe tudo, já não sabe nada. Então, quando eu não sei, vamos buscar o conhecimento. Então, eu estou fora do sindicato e eu sofri lá o meu desconto. O que o sindicato está fazendo? Vamos abrir, vamos ligar, vamos procurar, né? Vamos participar. Agora, criticar qualquer trabalho de qualquer pessoa sem o mínimo de interesse e conhecimento não agrega na situação que a gente está, né? Não agrega, não ajuda, e a gente fica nessa situação. Então, estou à disposição. Depois a Florips passa os meus links. De coração, não tenho como agradecer a confiança e o trabalho de vocês. Se eu ajudei um pouco, já estou muito contente, viu, gente? Ixi, muito obrigado mesmo, Renata. Florips, vou dar um tchauzinho aí também, né? Tchau. Muito obrigada e desculpa, viu? Mas esquentou o aparelho. Só falei eu, Florips. Só falei eu hoje, aí, ó. Foi muito bom. Renata, você fez às vezes, olha, desculpe, viu, gente, mas esquentou o aparelho e tá colocando, não me deixava entrar de volta, entendeu? Mas aí eu falei sozinha hoje, Florips. Viu? Eu estou à disposição. Olha que a gente fala muito, olha, Florips, a gente tem que ir uma para a outra. Pode deixar que a gente vai para lá. Ô, Florips, dá uma olhadinha no microfone. Dá uma olhadinha no microfone desse aparelho que você está usando, porque, pelo que eu estou vendo, parece que o problema é no microfone, viu? Porque quando você gesticula, a gente consegue ver com perfeição. Ou seja, não tem problema de conexão de internet. Rede, né? Parece que o problema é no microfone. Tenta ver se na próxima live que você fizer, tenta usar um fone de ouvido. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Isso daí é apenas uma participação. Nós fizemos aqui o Botucatu desse link aqui, também não deu certo. Nos outros que nós fizemos no Zoom e em outro que nós fizemos, deu tudo certo, não houve problema. Não sei se é o meu aparelho que não aceita, não sei. Pode ser tudo também. Bem, então. Pode ser podemos encerrar, então, gente. Agradeço e peço desculpas, né? Peço desculpa, o pouco que eu pude falar, e pelo menos tenha deixado alguma coisa para vocês. Obrigado. Com certeza deixou muito. Vamos ter que marcar novamente um outro bate-papo aí com vocês, né? Mas assim, Florips, sobre o seu aparelho, né? Eu acho que tem problema também na conexão. E o que você poderia fazer? Talvez o espaço onde você está, assim, o sinal fica muito ruim aí dentro. Talvez se você for para um espaço aberto e tal, né? Porque parece que é um prédio, um apartamento, né? Também. Talvez isso aí pode estar travando a conexão. Num espaço aberto seria melhor para você. Aquela hora que a Gil falou para eu sair, eles não deixavam eu entrar de novo porque disse que o aparelho estava muito quente. Nossa! Eu usei muito de manhã. Entendeu também? A gente não para de trabalhar, né, Gil? A gente não para. É o dia inteiro, né, Flor? É o dia inteiro. Não tem jeito. Eu tô aqui com a bunda quadrada de ficar sentada na cadeira.
Levanto aqui 7 da madrugada, sento nessa cadeira aqui e só termino, só Deus sabe a hora. Mas eu peço desculpa, vocês podem ter certeza que eu estou à disposição a hora que vocês quiserem. Gil, deixa eu falar uma coisa, que eu escrevi aqui. Você não vai trabalhar até os 85, Gil, porque só pode ir até os 75, que é compulsório, tá? Fica tranquila. Ai, que maravilha, que coisa boa. Só que não vai ser integral, tá? Mas tudo bem, aposentadoria, para quem tem. Que maravilha. Ninguém trabalha depois dos 75, pelo menos até hoje. Agora, amanhã, a lei, eles podem ir para trabalhar até 80, 90, mas hoje é só até 75, viu? Então, mas vai dormir melhor hoje? 10 anos a menos, vou dormir melhor hoje, mais tranquila. Eu acho que dá tempo para me candidatar para governadora do estado. Será? Nós estamos juntos. Tá bom, então, gente. Então tá bom, pessoal, obrigada, vamos encerrar então. Né? Tá okay. Então pode encerrar aí, pode encerrar lá no Fala Mestre, tá, Gil? Muito obrigado, Renata. Floripa, estou à disposição quando vocês precisarem, viu? Continuaremos juntos, tá bom? Tá bom, hein? Gente.